Olá pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a demonstração de fluxo de caixa. Uma demonstração importante dentro da contabilidade, mas muitas vezes não é analisada, pelo menos não é analisada da forma adequada. Como é que eu gosto de pensar o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é como se fosse uma caixa d'água para a empresa, certo? O que quer dizer isso com uma caixa d'água? Se a tua caixa d'água está cheia e ela atende às tuas necessidades, não tem por que tu ficar acumulando mais um monte de caixa d'água. Se a tua caixa d'água não atende a tua necessidade, sim, tu tem que ampliar a caixa d'água, certo? Mas se ela está cheia, tu deve direcionar esses recursos para outros investimentos, para investimentos produtivos ou para distribuir para os teus sócios, para os teus proprietários, porque ela visa atender, eu não vou acumular por acumular caixa, certo? A antiga lei das SAs, a lei 6.404, ela não previa fluxo de caixa, é uma lei de 76, é uma lei ainda vigente, ela foi alterada pela 11.638, mas não foi revogada, mas ela já previa as demonstrações contábeis, uma lista de demonstrações, e ela tinha ali uma que era demonstração de origens e aplicações de recursos. Esse parágrafo da lei foi alterado, foi retirada do ar e no lugar entrou a DFC, demonstração de fluxo de caixa. Por isso que a gente tem o hábito de dizer que a DFC substituiu a do ar, pela lei 11.638, conhecida como nova lei das SAs. As empresas poderiam ainda voluntariamente publicar a sua do ar, quem quisesse, mas na prática desconheço a empresa que esteja publicando sua do ar. Elas publicam a sua DFC. Só que se tu olhar a lei, a 11.638, ela fala pouco sobre a DFC. Ela fala que a empresa tem que publicar e ela diz que tem que ser dividido em 3 atividades: operacionais, investimento e financiamento. E pronto, encerra o assunto DFC. Então qual é a normatização que vai me explicar o que vai, onde é que vai, como é que funciona a DFC? É o CPC 03. Ele está na segunda revisão dele. CPC 03, ele é única e exclusivamente sobre demonstração de fluxo de caixa. Ele só vai falar sobre DFC. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a DFC e a análise da DFC também. Primeira questão, a DFC ela tem 2 métodos de serem feitos, o direto e o indireto. O direto é aquele método que a gente está acostumado no guardanapo de bar, As entradas menos as saídas dá a variação do caixa. Saldo inicial mais a variação dá o saldo final. Esse é o método direto, certo? Como é que é o método indireto? O método indireto ele parte do lucro, lá da DRE, e ajusta as variações que não impactaram o caixa. Por exemplo, ele soma a depreciação. Por que ele soma a depreciação? Porque a depreciação foi uma despesa na DRE, mas não impactou o caixa. Ele soma a amortização pelo mesmo motivo, certo? Se eu tenho uma variação na conta estoque, uma variação de fornecedores, variação de clientes, todas essas variações ele vai ajustando até chegar no caixa. Quando a pessoa começa a aprender, ela acha que o método direto é muito melhor, por ser muito mais fácil. Na prática, a maioria das empresas fazem o indireto, e o indireto tem a vantagem de fazer essa conciliação entre fluxo econômico e fluxo financeiro. Então acaba trazendo mais informação, certo? E o mais importante da análise do fluxo de caixa é fazer a análise do fluxo financeiro e do fluxo econômico apurado na DRE. Por quê? Se uma empresa ela tem lucro, mas não gera caixa operacionalmente, tem que ser identificado qual é o motivo. Tem que ser identificado. Assim como se uma empresa gera caixa e não gera lucro, também pode ter problemas. Agora, existe essa diferença entre os fluxos econômicos e financeiros que são esperados, porque um trabalha com regime de caixa enquanto o outro trabalha com regime de competência, só que em alguns momentos eles devem ter uma aproximação. Se uma empresa tem lucros consistentes, ela deve ter uma geração de caixa operacional também consistente, e vice-versa. Agora, se uma empresa tem uma certa aproximação e depois de um certo momento tem um descolamento, por exemplo, continua tendo os lucros ascendentes e o caixa operacional está cada vez decrescente, isso é que eles chamam de red flag, um sinal de alerta para a auditoria. Pode ser ou uma mudança da política da empresa, mas pode ser também uma fraude no balanço.
certo? Muitas vezes isso é usado para gerenciar o resultado. Quando tu vê que vai ter um resultado ruim, tu reverte alguma provisão, né? Essas diferenças a gente chama de accruals, ou acumulações discricionárias, tá? Que as empresas fazem para tentar gerenciar seu resultado. Não gerenciar do ponto de vista positivo, gerenciar manipulando a informação. Então, a principal análise do fluxo de caixa consiste nisso, comparar da DRE e do fluxo de caixa como é que se comportou. Tá? Uma empresa que só gera, que tem lucros, mas não gera caixa, é como um carro que falta combustível. Agora, uma empresa que tem geração de caixa e nunca vai ter lucro, alguma hora vai faltar óleo no motor, né? Então tem que comportar equilibrando essas duas questões. As pessoas confundem demonstração de fluxo de caixa, orçamento de fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa elaborada pela contabilidade, ela traz especificamente uma informação referente ao passado, certo? Tem o fluxo de caixa da empresa, né, que normalmente é um orçamento de fluxo de caixa, é uma informação futura. É uma prospecção, é uma informação futura. E tem o caixa da empresa, a conta caixa da empresa. Né? O caixa da empresa não pode dar negativo. Por quê? Porque não posso abrir uma gaveta e ter menos 10 reais nessa gaveta. Agora, a demonstração de fluxo de caixa, que mostra o passado, pode ter uma variação negativa. Assim como o orçamento de caixa, que é uma prospecção, que é uma visão do futuro, ele pode ter uma variação negativa. Né? Daí não vai gerar caixa, vai consumir o caixa vai ser deficitário. Apesar da informação contábil ser uma informação histórica, mostrar o passado de forma explícita, de forma implícita, ela permite fazer uma projeção do futuro. Porque como é que eu vou conseguir projetar o futuro? Basicamente, pegar essas informações do passado e verificar as tendências, as conformidades e não conformidades, para daí fazer essa prospecção. Certo? Então ela traz uma informação importante. Principalmente a questão de valuation, né? Como é que eu vou fazer avaliar uma empresa? Tem várias formas, mas a forma muito utilizada o que é? Fazer uma prospecção de fluxo de caixa e trazer a valor presente em cima de uma taxa de desconto, certo? Então, esse fluxo de caixa pode fornecer subsídio para esse tipo de análise. O fluxo de caixa, via de regra, como foi falado, é uma caixa da água, não tem por que ficar acumulando, ele tem que atender às necessidades da empresa. Claro que conforme a empresa cresce as necessidades dela, e também dependendo da estratégia da empresa, ela vai ter uma necessidade diferente de fluxo de caixa. Por exemplo, se eu quiser financiar mais o meu cliente, eu vou ter um esforço de vendas, eu vou dar mais parcelas para ele, pagar parcelado. Eu vou ter um esforço de vendas, mas em contrapartida, vai demandar uma necessidade de fluxo de caixa maior. Vou demorar mais para receber. Se eu quiser pagar meu fornecedor à vista, eu posso conseguir algum desconto, mas vai demandar uma necessidade de caixa maior, em vez de parcelar. Então, depende da necessidade da empresa. Só que a empresa ter uma folga de caixa, ela também pode conseguir algumas oportunidades. Por exemplo, uma construtora. Né? Construtora tem um caixa às vezes folgado e surge um terreno barato, ela vai lá e compra esse terreno, mesmo sem ir construir naquele momento, faz um land bank. Ela faz deixa o terreno ali para o futuro. Certo? Então, a questão aqui está no equilíbrio. Né? O meu negócio gera muita oportunidade, se tem um caixa excedente, então eu devo ter uma folga maior. Ah, não, meu negócio não gera oportunidades, então eu posso trabalhar mais próximo da minha necessidade. Certo? Isso vai depender de várias questões aí, se eu trabalho com questões de material importado, material nacional, como é que é essa relação com os fornecedores, se são confiáveis ou não são confiáveis, e várias questões aí. Né? Uma outra questão sobre a demonstração do fluxo de caixa, como o caixa ele é mais auditável, ele é mais tangível, ele é mais fixo, é uma demonstração que tem uma comparabilidade global interessante. Então eu quero comparar, né, a empresa brasileira com uma empresa canadense. Se os dois usam as normas internacionais, já tem uma comparabilidade melhor. Só que mesmo assim tem características nas demonstrações de resultado. Já o fluxo de caixa é uma informação que tem uma maior comparabilidade. A comparabilidade é um atributo qualitativo importante para a gente poder concluir sobre uma informação. Então isso aí acaba sendo uma virtude da demonstração de fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa ele é dividido em 3 atividades: operacionais, investimento e financiamento.
o grande fluxo de caixa são as atividades operacionais. Ali vão estar os fornecedores, clientes, impostos e a grande maioria das contas. O que são os investimentos? Via de regra vai ser compra de imobilizado ou venda de imobilizado, compra da conta investimentos, investimentos mais permanentes ali, né, coligadas, controladas, esse tipo de coisa, ou venda desses investimentos, compra de ativos intangíveis, ou seja, todas as contas que estão ali embaixo do lado do ativo. E as atividades de financiamento? Um financiamento a longo prazo, amortização de financiamento, aumento de capital social, diminuição de capital social, pagamento de dividendos, depois a gente vai falar mais sobre dividendos, mas são atividades que têm a ver com o financiamento da empresa, tem mais a ver com a parte de baixo do balanço do lado do passivo, certo? Então, as contas de giro, né, os ativos circulantes, passivos circulantes, via de regra, são contas operacionais. Às vezes as pessoas analisam o fluxo de caixa olhando a variação global, né, e essa é uma avaliação muitas vezes equivocada. Por quê? Qual é a grande métrica de desempenho da empresa? É a geração de caixa operacional. Essa é importante que a empresa tenha positivo, porque daí ela está gerando caixa com as atividades dela. Ela está gerando caixa, vendendo coisa, fabricando coisa, né? Essa é importante, que quanto for mais positivo, melhor, certo? Agora, se a gente for ver a atividade de investimento, é interessante que ele não esteja gerando caixa, que ele esteja consumindo caixa. Por quê? Porque significa que a empresa está investindo, está crescendo, está ampliando. Isso é um sinal até para a gente capturar a perspectiva do empresário com relação ao futuro do negócio dele. Se a empresa está investindo, está ampliando o parque fabril, ela tem uma perspectiva positiva com relação ao seu negócio. Pode até estar equivocado, mas ela tem essa perspectiva, certo? Se ela está desinvestindo, em alguns momentos é necessário, se a empresa está muito endividada, mas nunca é um sinal positivo. Então, se ela está gerando caixa positivo de investimento, significa que ela está vendendo máquina, que ela está vendendo fábricas. Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado, certo? Então, eu falei que o operacional é importante estar sempre positivo, e o investimento já é mais interessante estar negativo, desde que não falte caixa para ela. E o financiamento? As atividades de financiamento depende. Depende de quê? Depende muito do ciclo de vida da empresa. Então, quando a gente está falando de uma startup, uma empresa nascente, normalmente ela busca, né, um investimento anjo, o venture capital busca recurso, né, ela busca então um fluxo positivo de financiamento. Mas em algum momento isso vai ter que se pagar. Então, quando é uma empresa mais estável, que já está mais equilibrada, não está em expansão, é normal ter um fluxo negativo de financiamento. Então vai depender muito desse momento da empresa, certo? Tem algumas questões que são detalhes sobre a demonstração de fluxo de caixa. Primeiro, a questão dos impostos. Via de regra, os impostos são atividades operacionais. Essa que é a regra geral. Quando existir algum imposto específico, que consegue identificar que ele é específico da atividade de investimento e da atividade de financiamento, daí tu pode colocar nessa outra atividade. Então tu pode ter no mesmo fluxo de caixa, demonstração de fluxo de caixa, o imposto na atividade operacional e o mesmo imposto na atividade de financiamento, mas de uma outra operação, certo? Mas a regra geral é atividade operacional. Juros, e aqui eu estou falando dos juros financeiros, tá? Os juros, via de regra, são atividade operacional. Por quê? Porque assim como da DRE a despesa financeira é operacional, seguiu a mesma regra para o fluxo de caixa. Essa é uma das questões que mais gerou controvérsia na época, mas os juros, não estou falando dos juros sobre capital próprio, estou falando dos juros normais, eles são atividades operacionais, juros pagos, tá? Dividendos. E a regra dos dividendos vale também dos juros sobre capital próprio, a mesma regra. Aqui que é o mais capcioso. Os dividendos recebidos e os juros sobre capital próprio recebidos pela empresa estarão dentro das atividades operacionais. Já os dividendos pagos e os juros sobre capital próprio pagos pela empresa aos seus sócios estarão dentro das atividades de financiamento. Então, são critérios diferentes para os recebidos e para os pagos. Por quê? Porque ele considera que os dividendos pagos é como se fosse o custo do capital próprio. Por isso que ele considera a atividade de financiamento.
Assim como tem os juros dos empréstimos de financiamento, que é o custo do empréstimo, os dividendos seriam o custo desse capital próprio. Por isso que é da atividade de financiamento. Agora sim, com alguns índices que a gente pode extrair da demonstração do fluxo de caixa. Na verdade, o mais importante do fluxo de caixa é a leitura, tá? A compreensão desse fluxo da empresa, como é que ela está gerando dinheiro, se ela está gerando dinheiro da parte operacional dela, se ela está investindo para crescer e como é que ela está se financiando. Também essa comparação entre o fluxo financeiro e o fluxo econômico é bastante importante, mas tem alguns índices que a gente pode extrair da demonstração do fluxo de caixa. Então, um índice que é bastante utilizado por bancos, cobertura dos juros, que é pegar o caixa operacional e dividir pelos juros, que eu estou vendo quantas vezes ela gera caixa para pagar os juros, ou então eu posso ter uma cobertura do financiamento, que eu pego o caixa operacional que ela gerou e divido pelos juros mais amortização, certo? Então, às vezes é um critério do banco, tem que ser no mínimo 2, tem que ser no mínimo 3, ela tem que gerar pelo menos 3 vezes o caixa do financiamento aí para a gente liberar o recurso, certo? É um indicador bastante utilizado. Um outro indicador interessante, taxa de recebimento. Eu pego o meu caixa gerado das minhas vendas e pela minha receita, tá? Se eu vendi e recebi todas à vista, isso vai dar 100%. Se der menos de 100%, né, eu começo a ver por que eu não estou vendendo, mas não estou recebendo. Será que estou vendendo parcelado? Será que eu estou tendo inadimplência? E se der acima de 100%, pode dar? Em alguns casos pode dar, porque eu posso estar recebendo nesse mês à vista e estou recebendo do mês passado, que eu vendi a prazo, do outro exercício. Então pode dar acima de 100%, mas é uma análise que a gente pode fazer. Por último, na verdade, qualquer indicador que utiliza o lucro líquido, eu posso utilizar o caixa operacional para fazer uma análise, né, a geração de caixa operacional. Então, por exemplo, taxa de retorno do investimento, o ROI, seria o lucro líquido dividido pelo ativo. Eu posso fazer uma taxa de retorno de investimento pelo regime de caixa, que vai ser o quê? Vai ser o meu caixa operacional dividido pelo meu ativo. Eu vou ver o quanto de caixa eu estou gerando em relação ao meu ativo, meu desempenho. Esse é só um exemplo de um indicador de tantos outros que eu posso usar. Qualquer indicador que eu utilize o lucro líquido, eu posso usar meu caixa operacional para poder comparar essa diferença entre o regime de competência e o regime de caixa. Certo? Que é importante a empresa gerar lucro, mas também é importante a empresa gerar caixa. O caixa é o combustível da empresa. Certo, pessoal? Então, com isso, damos nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Obrigado e tchau, tchau.